Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional. Estou passando aqui para dar continuidade no projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Joga na tela, por favor. Nessa aula eu vou estudar aqui com vocês o informativo do STF de número 931. Estou de volta. Se você está chegando no projeto agora, me permita registrar que esse é um projeto que eu criei pioneiramente no ano de 2007, desenvolvi durante muitos anos, precisei dar uma parada, mas recentemente eu retomei. Nesse projeto eu vou analisando detalhadamente cada um dos informativos, destacando os temas constitucionais envolto daquele julgado e chamando a atenção de como aquilo pode vir a ser explorado em provas de concurso público. Gente, como eu falei, eu criei esse projeto em 2007 e ele já ajudou muita gente a evoluir nos estudos de direito constitucional, a conseguir a aprovação em concurso público. E se você está chegando, seja muito bem-vindo. Espero que ao final desse nosso encontro você saia daqui com aquela ideia de que vai continuar no projeto, que semanalmente a gente vai se encontrar para você seguir estudando. E preste atenção, se você está chegando agora, saiba que já existem aulas disponibilizadas para cada um dos informativos de 2009 anteriores ao 931 e tem também uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2018 e outra com os mais importantes julgamentos de 2017. Não deixe de assistir. Todas essas aulas estão disponibilizadas aqui no meu canal no YouTube e organizadas no meu site pessoal, no qual, inclusive, vocês podem ter os meus contatos. Vamos fazer o seguinte, joga na tela para nossos amigos, meu e-mail, meu Instagram, tudo vocês pegam aí no meu site pessoal, que é o rafaelbarreto.com.br. Estou de volta. Indo lá no site, você vai ver no menu que tem uma seção Informativos do STF. E lá você vai encontrar informativos de 2019, retrospectiva de 2018, retrospectiva de 2017. Vamos pegar o informativo 931, joga na tela. Estamos com ele aqui e o primeiro caso é um caso que está em andamento. Esse caso aqui de homofobia e omissão legislativa, julgamento conjunto de uma ação de inconstitucionalidade por omissão e de um mandado de injunção, nos quais se discute uma alegada omissão legislativa do Congresso Nacional em editar lei que criminalize atos de homofobia e transfobia. Estou de volta com vocês. O julgamento está em andamento, mas a gente já pode dizer que, com toda certeza, quando nós chegarmos no final do ano, e eu imagino que vai ser concluído ao longo desse ano, nós vamos dizer que esse foi um dos mais importantes julgamentos do ano de 2009. Não apenas do ponto de vista da questão da proteção dos direitos humanos, e aí mais especificamente os direitos daqueles que integram o chamado grupo LGBT, mas também do ponto de vista do controle de constitucionalidade, do debate sobre o controle da omissão inconstitucional, que é um tema muito específico e de uma certa complexidade no âmbito do controle de constitucionalidade. Bom, o caso está em julgamento, mas nós já temos aqui nesse informativo o voto do ministro Celso de Mello, que é o relator do caso. Inclusive, gente, esse voto está disponibilizado publicamente. Se você jogar na internet, você vai encontrar esse voto. Vale muito a pena ler o inteiro teor do voto do ministro Celso de Mello. O que a gente tem aqui no informativo é um resumo, né? São os principais pontos trazidos aí no voto do ministro Celso de Mello. E o que se discute é uma alegada omissão do Congresso Nacional em criminalizar as condutas homofóbicas e transfóbicas, né? Todo e qualquer tipo de medida que termina configurando discriminação contra os integrantes da comunidade LGBT. E o primeiro ponto que a gente tem que ter assim, muito claro é que dentro do sistema constitucional não cabe admitir nenhum tipo de discriminação contra uma pessoa em virtude dela ter uma orientação sexual homo ou heterossexual, ou em virtude dela ser transexual. Nada disso é compatível com a leitura do sistema constitucional. Se recorde que dentro do Estado constitucional, que consagra como fundamento a dignidade da pessoa humana, a pessoa tem que ser respeitada a partir da sua mera condição humana, ter a sua integridade em todos os seus sentidos protegida pelo Estado e por terceiros, independente de qualquer tipo de variação que você possa ter
de etnia, de credo, de convicção filosófica, política, de orientação sexual. Então, é para ficar muito claro, toda e qualquer prática homofóbica e transfóbica é incompatível com o sistema constitucional. Ponto. E, para além da discussão jurídica, do ponto de vista da humanidade, de um debate civilizatório, é prática odiosa. É prática odiosa. Só que eu quero que a gente aqui faça uma leitura agora técnica do ponto de vista do controle de constitucionalidade. Preste atenção. Existe uma omissão constitucional em criar tipos penais específicos para a conduta de homofobia, para a conduta de transfobia? Será que a discriminação caracterizada por homofobia, por transfobia, já está contemplada no ordenamento jurídico? E aí, para a gente ampliar o debate, eu quero lhe trazer uma meditação sobre uma outra situação que agora já está amparada na legislação penal, que é o chamado feminicídio. Preste atenção, a prática de um homicídio contra uma mulher em virtude da sua condição de mulher, essa prática só passou a ser penalmente típica com o feminicídio? Claro que não. Essa conduta de matar uma mulher em virtude da sua condição de mulher já era crime. O que o tipo penal fez foi especificar uma norma para aquela conduta. E aí a primeira meditação que a gente deve compreender é que a inexistência de um tipo penal específico, homofobia, transfobia, não implica dizer que esse tipo de prática não é criminosa. É criminosa. É uma prática criminosa. Ponto. A gente tem que enquadrar dentro do sistema penal. O que se pretende aí é o tipo penal específico. De repente, é uma causa especial de aumento em virtude da violência ter ocorrido, da discriminação ter ocorrido pela condição homossexual, transexual da pessoa. E, considerando esse arcabouço, o Estado está obrigado a editar essa lei? O Estado era obrigado a criar o tipo penal feminicídio? E aí o voto do ministro Celso de Mello, ele enfrenta essa questão, trazendo alguns argumentos, gente, que olha, até para quem discorde, é preciso a gente ampliar os horizontes para fazer uma meditação, tem que fazer uma reflexão jurídica muito importante. Eu vou trazer um informativo, vamos na tela, e aí traz aqui, ó. O autor da ação de inconstitucionalidade por omissão alega a inércia legislativa do Congresso em apreciar proposições legislativas apresentadas com o objetivo de incriminar todas as formas de homofobia e transfobia, e já o impetrante do mandado de junção aponta a mora do Congresso no sentido de proceder à criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia. O ministro Celso de Mello, que é o relator da ação de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de junção vai ser o ministro Fachin, julgou procedente para, primeiro, reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos 41 e 42 do artigo 5º, parou, estou com vocês. Então, primeiro ponto. O ministro Celso de Mello, ele reconhece a mora legislativa porque ele reconhece que existe uma obrigação constitucional de legislar. E daqui a pouco a gente vai pegar exatamente onde é que está isso dentro do sistema a partir da leitura que ele fez. Joga na tela. Para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT, declarar em consequência a omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União, cientificar o Congresso para os fins de editar a lei, estou de volta, aí é fazer o que se denomina no âmbito do controle, o apelo ao legislador, não é? Estou fazendo apelo ao legislador para que supra a omissão. Vamos voltar na tela. A letra D aqui, que é muito importante. Da interpretação conforme a Constituição, em face dos mandados constitucionais de incriminação, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais
da Lei 7716 de 89, até que sobrevenha uma legislação autônoma editada pelo Congresso, seja por considerar-se, nos termos de seu voto, que as práticas homotransfóbicas se qualificam como espécie de gênero na dimensão de racismo social, consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 82424, caso Elander, na medida em que tais condutas importam atos de segregação que inferiorizam os integrantes do grupo LGBT. E aí, na linha E, declarar que os efeitos da interpretação conforme somente se aplicarão a partir da data de conclusão do presente julgamento. Estou de volta com vocês. Então, olha que coisa importante. O ministro Celso, ele reconhece a omissão do Congresso Nacional, ele reconhece que existe um dever constitucional de legislar, que esse dever não está sendo cumprido e já há um prazo mais do que razoável para que o Congresso tivesse cumprido esse prazo. E aí ele faz o apelo ao legislador, e aí a parte que tem gerado mais discussão é quando ele pega e dá uma interpretação conforme a lei que estabelece, né, as práticas que são tipificadas como racismo, como discriminação racial, e aí ele enquadra a homofobia, a transfobia nessas práticas para fins de criminalização das condutas, né? É algo que a gente tem que aí debater bastante, não é? Debater bastante, e no momento adequado eu vou trazer para a gente debater o texto dessa lei. Mas vamos por etapas, né? Primeiro, a configuração da chamada omissão inconstitucional, né? Existe uma omissão inconstitucional no sentido de criar esse tipo penal específico, e aí, ó, prestem atenção, eu vou trazer para vocês o artigo 5º, joga na tela, incisos 41 e 42, e me parece que mais precisamente o 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Mas principalmente esse artigo 5º, 41, que prevê que a lei punirá qualquer discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais. Estou de volta. E, gente, pergunto a vocês, discriminar alguém por ser integrante de comunidade LGBT é ou não uma discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais? Bom, respeito a opinião de cada um, mas para mim não há dúvida que é. Você discriminar alguém na condição humana em virtude dele ser integrante de uma comunidade LGBT, para mim é uma discriminação odiosa que atenta contra a dignidade da pessoa humana. Então, para mim essa é uma premissa que eu até tenho dificuldade de abrir para discussão. Se alguém tentar me convencer que a prática de homofobia ou transfobia não é discriminatória, eu confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade de entrar nesse debate e ser convencido. Que para mim isso é fato. Você discriminar alguém por ser integrante de uma comunidade LGBT, para mim é atentatória à dignidade humana. Aí, joga na tela, volta na Constituição. Se é discriminatório, a Constituição prevê ou não prevê que a lei punirá? Estou de volta. A Constituição prevê. A Constituição prevê que a lei vai punir esse tipo de discriminação. E é exatamente nesse ponto que o ministro Celso de Mello vai trazer o dever constitucional de legislar. Agora, é importante destacar para vocês, gente, que para que se configure a omissão inconstitucional, eu aqui estou até ampliando, a gente tem que trazer alguns elementos dentro do dever constitucional de legislar, não é? Tem que haver o dever constitucional de legislar, só que entra também o elemento de conformação temporal. Preste atenção, no âmbito dos poderes deve haver independência e harmonia. E no âmbito da atuação legislativa do Poder Legislativo,
entra o que se denomina liberdade de conformação material e temporal. Material quanto ao conteúdo, temporal quanto ao tempo, momento de editar a norma. Por exemplo, é de seu conhecimento que nós temos um novo Código de Processo Civil, e é um Código de Processo Civil que tem pouco tempo, por assim dizer, de vigência. Mas você sabe durante quantos anos se debateu no Congresso Nacional? Por que esse debate do novo Código de Processo Civil não se esgotou em 6 meses, em 1 ano? Entra a liberdade de conformação temporal. O Congresso, dentro da independência e harmonia entre os poderes, tem a liberdade de debater um projeto de lei durante o tempo que ele entenda que é necessário para a discussão estar madura e entrar em votação. E para que a gente possa dizer que está configurada a omissão inconstitucional, tem que haver um lapso temporal que transcenda a razoabilidade. Para você enxergar com clareza, vamos imaginar que acaba de surgir uma emenda constitucional estabelecendo um novo direito, mas que só vai ser verdadeiramente implementado quando houver uma regulamentação. Como aconteceu, por exemplo, quando a emenda ampliou os direitos dos trabalhadores domésticos, alterando o artigo 7º, parágrafo único. O que é que se estabeleceu lá no artigo 7º, parágrafo único? Novos direitos para os trabalhadores domésticos, alguns a partir do imediato momento da vigência da emenda, e outros a partir de uma edição de uma norma de cunho infraconstitucional. Só para vocês enxergarem, vamos para o artigo 7º, parágrafo único, joga na tela, está aqui. São assegurados às categorias dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tais, olha agora, e atendidas as condições estabelecidas em lei, os direitos previstos nesses incisos aqui. Percebam que esses direitos só passariam a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador doméstico a partir da lei definindo as condições. Estou de volta. Com a vigência da emenda constitucional 72, em 2013, alguns direitos surgiram, mas só a partir da lei, norma infraconstitucional, outros passariam a viger para os domésticos. E aí eu lhe pergunto, será que 1 mês depois da entrada em vigor da emenda, eu já poderia dizer que o Congresso estava omisso? Rapaz, já saiu a emenda e não veio a lei. Será que 6 meses depois já caberia falar de uma omissão inconstitucional? É aí que entra o debate sobre a liberdade de conformação temporal e a ótica da razoabilidade. Não é razoável que você tenha um tempo para fazer esse debate? Então, não basta o dever constitucional de legislar. É preciso compreender que existe uma conformação do conteúdo e uma conformação temporal. E aí eu pergunto a vocês, especificamente no caso da homofobia e da transfobia, será que já trespassou um prazo que transcende o razoável para o Congresso criar uma lei tipificando essa conduta? Esse debate no Brasil, ele é recente, relativamente novo, ou já passou da razoabilidade o tempo do Congresso fazer essa lei? E essa é uma discussão muito importante, porque eu só posso dizer que existe uma omissão inconstitucional se eu entendo que há uma omissão que já transcende um prazo razoável. Diz, ó, já teve tempo suficiente para fazer o debate, para editar a lei, e até agora nada, aí já transcende a razoabilidade, aí está configurada a omissão inconstitucional. E aí trazendo um ponto de vista, um topói, mas que está aberto a reflexões, porque esse é um tema que eu tenho algumas ideias, mas estou muito aberto a reflexões. Me parece que é um debate relativamente recente no Brasil, mas que já houve, sim, um tempo mais do que razoável para ter um enfrentamento do tema no Congresso Nacional. Me parece que, apesar de ser um debate que é relativamente recente, não tem tanto tempo assim que a gente vê aflorar essa discussão, né? O que cá entre nós já deveria existir há mais tempo, porque desde longa data, talvez desde sempre, existem essas práticas de homofobia e de transfobia, mas me parece que já houve um tempo para o Congresso pautar a discussão. Já tinha que estar havendo enfrentamento, dando andamento a projetos de lei. Então, me parece, eu me inclino a dizer a vocês que eu vou na linha trazida pelo ministro Celso,
de entender que existe sim uma omissão do Congresso em enfrentar o tema. Em que termos é que ele vai enfrentar? Aí é a liberdade de conformação material, a questão do conteúdo, não é? Mas me parece que o Congresso Nacional já deveria sim estar enfrentando esse tema, né? Enfrentar esse tema e editar uma lei. Então, eu me inclino a reconhecer que existe sim uma omissão de índole legislativa do Congresso Nacional. Respeito àqueles que têm dito que não enxergam dentro da Constituição um dever constitucional de criar esse tipo penal específico, mas eu particularmente eu vejo sim, principalmente no artigo 5º 41, como bem colocado pelo ministro Celso de Mello, né, que a Constituição impõe que a lei deve punir, deve incriminar conduta atentatória de direitos, e aí é uma conduta atentatória de direito. Vamos voltar aqui no informativo que eu quero trazer para vocês, ó, alguns pontos aqui, ó. O alegado direito à legislação, como consta do pedido formulado pelo autor, só pode ser legitimamente invocado quando também existir a previsão do dever estatal de criar normas legais impostas pelo texto constitucional. E é o que ele vai destacar. A Constituição claramente veicula em bases impositivas que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Estou de volta com vocês. Então, eu me inclino aí nessa linha realmente de reconhecer que existe a omissão. Bom, constatada a omissão, segundo passo. Quais os efeitos da decisão, né? O que é que pode ser feito? E aí a gente volta, vamos voltar lá na parte inicial. Ele declara a omissão, ele cientifica o Congresso para que adote providência do chamado apelo ao legislador. Ele dá uma interpretação conforme para enquadrar homofobia e transfobia dentro da lei que tipifica racismo e discriminação racial. Estou de volta com vocês. A questão do apelo ao legislador, cientificar para que sejam adotadas providências, é o que está previsto dentro do sistema constitucional e também na Lei 9868, na parte de 99, na parte que disciplina a ação de inconstitucionalidade por omissão. E nós já tivemos casos em que o Supremo julgou, em que o Supremo fez o chamado apelo ao legislador, mas não saberia aqui dizer para vocês se a gente pode considerar que isso foi algo efetivo. Eu até me inclino a dizer que não, e eu vou trazer aí para vocês, ó, primeiro vamos no informativo, um destaque que é o seguinte: o mero apelo ao legislador, no entanto, nem sempre tem tido uma solução eficaz, em razão da indiferença do Poder Legislativo que, em determinadas decisões anteriores emanadas do STF, tem persistido em permanecer em estado de inadimplemento da prestação legislativa que lhe incumbe promover. Estou de volta com vocês. E aí eu vou destacar para vocês, gente, um caso específico, que foi a ação de inconstitucionalidade por omissão, que debateu a questão da omissão em torno do 18, parágrafo 4º, que é a Lei Complementar Federal, que vai destravar a criação de municípios, não é? Que vai destravar a criação de municípios. É importante a gente recordar que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, na redação que foi dada pela emenda constitucional de número 15, ele autoriza a criação de novos municípios do Brasil, mas desde que, dentro de um período determinado, em uma lei complementar federal, é uma exigência que não tinha no texto originário da Constituição, que veio com a emenda 15, e aí, vamos na Constituição rapidamente, está aqui, ó, artigo 18, parágrafo 4º, a criação, incorporação, fusão, desmembramento de município, far-se-ão por lei estadual, agora, dentro do período determinado por lei complementar federal, exigência que viu com a emenda constitucional número 15, estou de volta, e essa lei complementar federal até hoje não existe, ela foi objeto de debates em uma ação de inconstitucionalidade por omissão, que foi julgada em 2007, é a ADO 3682, que o Supremo julgou conjuntamente com a DIN 2240,
que debateu a criação do município baiano de Luiz Eduardo Magalhães. Talvez você já tenha ouvido falar desse caso, inclusive, ele já foi muito cobrado em prova de concurso público. E julgando essa ADO, o Supremo estabeleceu que o Congresso Nacional, dentro de 18 meses, deveria editar a Lei Complementar Federal. Vamos na tela, gente, eu separei aqui para vocês, ó. É um julgamento de 2007. Está aqui. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, inatividade do legislador quanto ao dever de elaborar a lei complementar, que se refere ao parágrafo 4º do artigo 18. E aqui no finalzinho, ó, a gente vai ver a ação julgada procedente para declarar o estado de mora em que se encontra o Congresso, a fim de que, em prazo razoável de 18 meses, adote todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Estou de volta. A DIN foi julgada em 2007, a gente está em 2019, até hoje o Congresso não fez essa lei. Para sanar o problema que foi gerado lá no caso do Luiz Eduardo Magalhães, que foi a DIN 2240, veio uma emenda constitucional inserindo no ADCT o artigo 96. Mas a lei complementar não foi editada até hoje. Então, repare, o Supremo já fez a prática de apelo ao legislador e isso não foi cumprido pelo Congresso Nacional. E aí, nesse caso aqui, o ministro Celso pega e dá um passo adiante, no sentido de dar uma interpretação conforme para inserir no âmbito da Lei 7716 de 89, como prática de racismo, as condutas de homofobia e de transfobia. Vamos jogar na tela. A Lei 7716 de 89 traz assim, ó. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Serão punidos nas formas desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Estou de volta. Presta atenção. O ideal é que tivesse aqui na lei, vamos jogar na lei de novo, serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual, o fato de ser uma conduta homofóbica ou transfóbica. E aí, por exemplo, impedir ou obstar o acesso de alguém a qualquer cargo da administração em virtude de sua raça, cor, etnia, religião ou de integrar a comunidade LGBT. Estou de volta. Esse seria o mundo ideal. Está exatamente tipificado assim na lei, mas não está. Mas não está. O que o Supremo vai fazer, e aí a gente vai voltar lá no destaque do informativo, joga na tela, é inserir aqui, ó, da interpretação para enquadrar homofobia e transfobia nos tipos penais. E aí, ó, considerando que essas práticas se qualificam como uma espécie de racismo, o racismo social, na dimensão que o Supremo adotou no caso Siegfried Elanger. Estou de volta com vocês. Então, o que o Supremo está fazendo aí é alargar o conceito de racismo para inserir na ideia de racismo a discriminação homofóbica e transfóbica. E aí eu vou partilhar com vocês alguns questionamentos que eu ouvi de alunos e que foram também questões que foram postas em debate que eu participei por professores que têm muita autoridade para falar sobre a temática, professores de direito constitucional, direito penal, de direito civil, dizendo o seguinte, gente, presta atenção, a lei fala de discriminação de raça, de cor. O Supremo está inserindo no racismo, a homofobia, a transfobia, quer dizer que existe uma raça homossexual, existe uma raça heterossexual. Essa é uma discussão que está sendo posta. O ministro Celso está levando para uma amplitude maior de racismo, como o Supremo adotou no caso Siegfried Elanger. Esse caso, gente, Siegfried Elanger, é um caso emblemático que o Supremo Tribunal Federal julgou, né?
Inclusive, um dos acórdãos, eu costumo dizer, é um dos acórdãos mais extensos que o Supremo já produziu em matéria de direitos fundamentais. Vamos jogar na tela, eu separei para você aqui também, ó. São quase 500 páginas de julgado. Já li algumas vezes, viu? Ó, quase 500 páginas de julgados, está aqui, né? Publicação de livros com conteúdo antissemita. Estou de volta, só para vocês entenderem. Siegfried Erlanger um escritor que editou um livro onde ele divulgava ideias antissemitas, e havia uma discussão se aquilo ali configuraria ou não um crime de racismo, seria um atentado contra os judeus, ele estava negando o Holocausto, né? E aí houve um debate muito profundo. Esse julgamento, para quem aprofunda direitos fundamentais, ele é muito importante, tem que ser estudado, tem que ser estudado. Vamos jogar na tela, aí está aqui, ó. Escrever, editar, divulgar e comercializar livros, fazendo apologia de ideia preconceituosa e discriminatória contra a comunidade judaica, constitui crime de racismo. Estou de volta. E um dos debates que o Supremo enfrentou foi: existe uma raça judia? Então o judeu é uma raça diferente de quem não é judeu? Foi um debate que o Supremo teve que enfrentar. Porque quando o Supremo diz que você fazer apologia de ideias contra a comunidade judaica, o que a gente viu no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, é racismo, eu estou enquadrando discriminação de judeu na prática de racismo. E aí foi um debate muito aprofundado, tem votos nos dois sentidos. Ó, vamos jogar aqui na tela outro ponto da ementa, está aqui o ponto 8, racismo, abrangência, compatibilização dos conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos ou biológicos, de modo a construir a definição jurídico-constitucional do termo, interpretação teleológica e sistema da Constituição Federal, conjugando fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais que regeram sua formação e aplicação, a fim de obter-se o real sentido e alcance da norma. Aí está aqui, a edição e publicação de obras escritas veiculando ideias antissemitas equivalem a incitação ao discrímine com acentuado conteúdo racista. Estou de volta. Mutatis mutandis, a mesma ideia que a gente traz para cá. Lá, em Siegfried Erlanger, discriminei judeu. Aqui eu estou discriminando integrante da comunidade LGBT. E nesse ponto aí o ministro Celso de Mello ele traz uma coerência. A gente pode até discordar do entendimento que ele vai dando, mas ele traz uma coerência que ele diz, olha, eu estou aqui alargando a ideia que a gente tem do que se considera racismo para fim de proteção constitucional, como o Supremo já fez lá atrás em Siegfried Erlanger. Volto a dizer, ó, vamos na lei. O ideal dos mundos é que tivesse aqui preconceito de raça, orientação sexual, mas por que não tem a lei de 89? Estou de volta. Será que em 89 existia essa compreensão? Gente, será que em 1989 existia esse tipo de compreensão? Eu acho que não. Eu acho que em 1989 não havia essa compreensão que se tem hoje dentro da sociedade. Havia certamente a conduta de discriminação de alguém porque tinha uma orientação sexual LGBT, integrava a comunidade LGBT. Aliás, eu acho, e até quem tiver mais conhecimento me ajude, manda uma mensagem para mim, professor, é isso mesmo, você errou tal, mas que a essa época, em 1989, sequer se utilizava a expressão LGBT. E aí quem tiver mais domínio, se quiser até me ajudar, professor, realmente a expressão não era utilizada, a expressão surge a partir de tal data, em tal fato. Eu agradeço se você me agregar esse tipo de informação. Mas sequer havia essa compreensão, como é que está na lei? E aí eu quero trazer vocês para outra discussão super importante. Alguns poderiam perguntar, professor, então está havendo uma mutação constitucional em torno da ideia de racismo na Constituição? Porque o ministro Celso, ele vai buscar não só o 5º 41, como o 5º 42, que estabelece, vamos na tela, que a prática de racismo é um crime e
inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão, estou de volta. Está havendo aí uma outra interpretação sobre o que se considera racismo para fins de proteção constitucional. Então, houve uma mutação constitucional? E aí eu quero partilhar com vocês que me parece que não é o caso de mutação constitucional, mas de interpretação constitucional evolutiva. Professor, peraí. Como assim? Mutação constitucional e interpretação constitucional evolutiva são coisas distintas. Uma mutação, gente, pressupõe duas interpretações. Uma antiga que está sendo superada e a nova que está mudando a compreensão, está superando a anterior. Olha, eu só devo dizer que houve mutação constitucional quando havia uma interpretação e passou a ser adotada uma nova. Dizendo, ó, aquela ali, esqueça, daqui para frente é outra. E eu desconheço uma interpretação constitucional que firmasse o entendimento de que a prática de racismo não abrange conduta homofóbica e transfóbica. Eu não me recordo desse debate no Supremo Tribunal Federal de decisão nesse sentido. Então não me parece que é o mais técnico falar de mutação, mas sim de uma interpretação constitucional evolutiva. E quando é que acontece a interpretação evolutiva? Quando você alarga o alcance da norma para inserir situações que não estavam amparadas. Por quê? Porque na época em que produzido o texto, aquilo ali não integrava o debate. E a gente volta à distinção de texto e norma, que a gente costuma aprofundar a interpretação constitucional, e lembra de quando Friedrich Miller, na sua metódica estruturante, vai dizer, gente, uma coisa é o programa da norma, outra coisa é o âmbito da norma. Em verdade, o texto é só a ponta de um iceberg normativo que só vai se revelando a cada momento, a partir de cada caso que demanda uma interpretação. E, verdadeiramente, quando você projeta na Constituição que a lei vai punir discriminação atentatória, que a prática de racismo, me parece que naquele momento, 5 de outubro de 88, e quando vem a lei em 89, não havia essa compreensão que se tem hoje da questão LGBT. Mas me parece que o chamado espírito da norma, a intenção que se tinha com essa norma, que é combater qualquer discriminação, comporta hoje eu inserir a discriminação LGBT. Então eu vou fazer uma evolução interpretativa para inserir dentro do âmbito da norma essa interpretação. E aí eu também partilho que eu me inclino a acolher essa interpretação dada pelo ministro Celso de Mello. Eu me inclino aí nessa linha de compreender que a intenção que está no texto da Constituição é de combater todo e qualquer tipo de discriminação. E me parece que se essa norma constitucional viesse hoje e essa lei viesse hoje, não haveria dúvida que inserir o combate à homofobia e à transfobia. Então, seria um caso de a gente falar realmente de uma interpretação constitucional evolutiva. Mas eu reconheço que aí você entra num embate muito grande que alguns estão levantando, quer dizer que está havendo violação ao princípio da legalidade penal e analogia em malam parte. Por quê? Não há crime sem lei que define, não sem interpretação do Supremo. Será que eu não estou buscando aplicar esta lei para tipificar uma conduta penal? E aí se foi analogia em malam parte. E aí o ministro Celso de Mello, vamos na tela, vai enfrentar trazendo isso aqui. A solução propugnada não sugere a aplicação analógica das normas penais da Lei 7716, nem implica a formulação de tipos criminais ou combinação de sanções penais. Na verdade, a solução ora proposta limita-se a uma mera subsunção de condutas homotransfóbicas aos diversos preceitos incriminatórios já definidos na legislação penal, né, pois os atos constituem concretas manifestações de racismo, compreendida em sua dimensão social, ou seja, denominado racismo social. Estou de volta. Eu queria ter visto apenas o destaque da interpretação constitucional evolutiva. Ia ser bacana se tivesse destacado também isso que eu estou trazendo aqui olhar para vocês, de que é um caso de interpretação constitucional evolutiva, e aí é algo, gente, que comumente trabalhado dentro do mundo do direito constitucional, ok? E aí ele vai chamar atenção também para um ponto no seu voto que eu quero destacar para vocês, que foi objeto de uma sustentação oral,
quando do julgamento, uma Missicuri levantou, joga na tela, por oportuno. É necessário destacar que a decisão, no presente caso, não implica a ocorrência de qualquer ofensa ou dano potencial à liberdade religiosa, qualquer que seja a dimensão em que aquela se projete. A adoção pelo Estado de meios destinados a impedir condutas homofóbicas e transfóbicas, em hipótese alguma, poderá coactar, restringir ou suprimir a liberdade de consciência e de crença, nem autorizar qualquer medida que interfira nas celebrações litúrgicas ou que importe cerceamento à liberdade de palavra, seja como instrumento de pregação de mensagem religiosa, seja ainda como forma de exercer o proselitismo em matéria confessional em espaços públicos ou privados. Estou de volta. E aí foi muito importante esse tipo de destaque, por quê? Porque existem determinadas compreensões religiosas que adotam fundamentos que, à luz dos olhos de muitas pessoas, poderia configurar uma conduta homofóbica e transfóbica. E aí eu vou trazer para vocês, para dar um exemplo, a religião que eu adoto, que eu confesso, que eu pratico, que é a religião católica. Né? E é importante até esclarecer que existem religiões cristãs, e dentro das religiões cristãs a gente separa a católica e as que não são católicas. Né? A religião católica, ela se caracteriza, dentre algumas coisas, por seguir uma linha de fundamentação que está consolidada em um documento que a gente denomina Catecismo da Igreja Católica, seguir uma determinada liturgia, e é preciso compreender o seguinte: você pode até divergir, mas se você não segue aquilo, você não pode dizer que você é católico. Você pode até ser cristão, mas católico não. E dentro da doutrina católica, não há possibilidade de se admitir casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você pode chegar e dizer, eu acho que isso é uma discriminação. Ok, eu vou respeitar a sua interpretação, de repente eu talvez possa achar isso também, mas esta é a orientação da religião católica. E eu não posso dizer que isto aí, considerando a proteção da liberdade religiosa, configura um ato de transfobia, de homofobia, que deve ser considerado como um tipo penal. Não. Vou lhe dar um outro exemplo saindo da transfobia, da homofobia. Muitas pessoas questionam, por que uma mulher não pode virar sacerdote? Por que só tem padre homem? Bom, existe uma fundamentação. Eu não vou aqui trazer para você todo esse debate da fundamentação católica, mas dentro da doutrina católica, da liturgia católica, existe um porquê nós não termos sacerdotes mulheres. Existe um porquê. Ah, eu acho um absurdo. Tudo bem, você não é católico. E ninguém é obrigado a ser. Mas é preciso compreender que se eu me proponho ser católico, e partilho aqui com vocês, tem muita gente que se diz católico, mas no fundo não é. A gente até brinca dizendo, isso aí é católico ABCD ou católico IBGE. Como assim ABCD? Aquele católico que é católico para ir para aniversário, batizado, casamento e diversos. O que é diversos? Primeira comunhão, crisma do amigo, mas não sabe nada do que é ser católico. Ou IBGE, quando alguém do IBGE lhe pergunta, qual é a sua religião? Sou católico, mas não sabe o que é ser católico. Por exemplo, se alguém que se diz católico defende que pessoas do mesmo sexo podem casar, não é católico. Desconhece o que é a fé católica. E aí eu quero que você enxergue. Eu estou lhe dando um exemplo da religião católica, porque é a minha, porque eu conheço um pouquinho. Mas dentro de outras práticas religiosas, a gente também tem condutas que, para os olhos de alguns, poderia configurar uma discriminação. Ah, está discriminando a mulher quando não deixa a mulher ser sacerdote. Ah, está discriminando o homossexual quando não admite que pessoas do mesmo sexo possam casar. Talvez sobre um olhar configure uma discriminação, mas do ponto de vista da compreensão daquela fundamentação religiosa, é o alicerce dela. É um dos alicerces, é isso. É isso. E, certa feita, inclusive, questionaram o Papa Francisco sobre esse tipo de discriminação, e ele disse, olha, não cabe a mim julgar, quem julga é Deus. A igreja não admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas eu e a igreja acolhemos todas as pessoas que têm orientação homossexual.
Então, eles separam. Uma coisa é eu não acolher, eu não amar, é eu dizer, Deus não lhe ama porque você não tem... Não, isso é um absurdo. Deus ama a todos. Essa é a ideia católica. Apenas não se admite, por alguns fundamentos, o casamento entre as pessoas do mesmo sexo. E aí houve o levantamento desse debate. E o ministro Celso disse, é preciso respeitar as divergências de cunho religioso. Porém, ele acentuou o que é imprescindível. Joga na tela. O direito de dissentir, contudo, deslegitima-se quando a sua exteriorização lesionar valores e bens jurídicos postos sob a imediata tutela da ordem constitucional. Pronunciamento de índole religiosa que extravasa ao limite da livre manifestação de ideia, degradando-se ao nível primário de insulto, da ofensa e, sobretudo, como estímulo à intolerância ao ódio público contra os integrantes da comunidade LGBT, não merecem a dignidade da proteção constitucional. Estou de volta àquele que chama a atenção de algo que é importantíssimo. Uma coisa é eu respeitar a fundamentação religiosa, outra coisa é eu amparar discurso de caráter odioso, de violação da dignidade humana. Vou lhe dar um exemplo. Imagine, já que eu estava trabalhando com a Igreja Católica, que você, dentro da Igreja Católica, escuta alguém lhe dizer, e imagine que você, por exemplo, tem uma orientação homossexual, homoafetiva, né? Ou que você seja transexual, escuta de alguém dentro da igreja, de um leigo, ou de um ordenado, de um diácono, de um sacerdote, você é transexual, né? Você vai queimar nas profundezas do inferno, Deus não te ama. Você é uma aberração. Olha, aos olhos da igreja, você é a encarnação do Satanás. Tenha certeza que se você ouvir alguém da igreja lhe falando isso, ele não está representando o pensamento da igreja. Inclusive, procure um bispo e denuncie. E denuncie. Porque o que você tem que ouvir dentro da igreja é o seguinte, filho, você é transexual, você é homossexual, e eu não sou, mas você foi concebido à imagem e semelhança de Deus do mesmo jeito que eu. Deus te ama, Deus te acolhe, Deus quer o melhor para você. Dentro da nossa igreja, a gente não vai permitir o casamento de você com pessoa do mesmo sexo, mas Deus te ama, Deus te acolhe, você não é menor do que ninguém na sua dignidade humana. É isso que você tem que ouvir. Se alguém vier dizer algo diferente disso, aí é uma conduta que é inaceitável e aí não está amparado pelo discurso religioso. Joga na tela. É como destacou o ministro Celso, pronunciamentos de índole religiosa que extravasam os limites da livre manifestação não merecem a proteção constitucional. Estou de volta. E aí está perfeita essa colocação, ok? Bom, o julgamento está em andamento. O ministro Fachin, relator do mandado de junção, também foi na mesma linha aí trazida pelo ministro Celso de Mello. Eu só partilho com vocês aí uma dificuldade que eu tenho quanto ao mandado de injunção, porque a omissão em abstrato do Congresso em editar a lei, eu estou enxergando. Agora, mandado de injunção pressupõe a existência de um direito subjetivo em concreto. E aí, será que eu consigo reconhecer um direito subjetivo à edição de uma lei penal? Porque o ministro Edson Fachin, ele tem que reconhecer que os integrantes da comunidade LGBT possuem direito subjetivo. Porque o que viabiliza o mandado de injunção é o direito subjetivo, que está inviabilizado por falta de regulamentação. Existiria esse direito a ter uma lei penal? Essa é uma discussão que eu vou apenas pontuar aí, e quem sabe um pouquinho mais à frente a gente vai aprofundar, né? Seria o direito à proteção estatal, a proibição de proteção insuficiente. Aí é uma discussão que em um outro momento a gente vai aí, né, ampliar, ok? O processo está em andamento, né? Já tem votos favoráveis acolhendo, e aí certamente mais para frente a gente vai voltar a enfrentar isso aqui com a conclusão do julgamento, vai ter novos informativos mencionando esse caso, ok? Vou caminhar, vamos na tela. Próximo julgado aqui, declinação de competência para a justiça comum. A primeira turma negou provimento a um agravo regimental contra a decisão que declinou a competência para o Tribunal de Justiça. É um inquérito instaurado para investigar uma suposta, uma suspeita de movimentação financeira irregular, constatada no âmbito de uma confederação sindical, em favor de um deputado federal.
Revelada em acordo de colaboração premiada, os fatos culminam na prática de apropriação indébita. Estou de volta, e aqui eu quero pegar esse julgado para recordar vocês um dos mais importantes julgamentos de 2018. Não deixe de assistir a minha retrospectiva de informativos de 2018. Envolve a prerrogativa de foro dos deputados e senadores, né? O artigo 53, parágrafo 1º da Constituição prevê que deputados e senadores são julgados no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo entendia até o ano passado, até julgar a ação penal 937, que a sua competência abrangia toda e qualquer ação penal contra deputado e senador, independentemente de o fato a ser apurado estar relacionado com o mandato. E ele passou a entender que a competência agora se restringe a fatos que envolvam o exercício do mandato, e aqui sim houve mutação constitucional. Existia uma interpretação, passou a ter outra. Vamos na tela, está aqui destacado, ó. Para o colegiado, a competência do Supremo para detentores de foro privilegiado somente se aplica a crimes cometidos durante o exercício do cargo e relativos às funções desempenhadas, nos termos do precedente que foi firmado na ação penal 937. Na hipótese dos autos, os fatos não se relacionam ao exercício do mandato de deputado, razão pela qual não incide a competência constitucional do Supremo. Estou de volta com vocês. Bacana? E aí é bom a gente estar recordando isso aí. Vamos voltar no informativo, próximo julgado. Sindicato, legitimidade de causa em registro do Ministério Público. A legitimidade dos sindicatos para a representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. Constituição Federal, artigo 8º, inciso 2, estou de volta com vocês. Aí, a turma reconhecendo algo que se extrai realmente do sistema constitucional, que a legitimidade da atuação da unidade sindical, ela passa pelo registro no Ministério do Trabalho, porque a Constituição realmente consagra a unicidade sindical. Por vezes, quando você vai na prática, em virtude de conflitos internos dentro da categoria, pode surgir a ideia de mais de uma unidade de representação da categoria. Qual delas deve ser considerada para fins de legítima representação perante as autoridades estatais? Aquela que é o sindicato da categoria. Aí é aquela que tiver registro no Ministério do Trabalho. Já vamos na tela. O artigo 8º, inciso 2, traz: é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, na mesma base territorial. Estou de volta. Aí você tem 3 entidades dizendo que representam a categoria. Qual delas é que deve ser considerada para fins de atuação em um dissídio coletivo, por exemplo, na Justiça do Trabalho? A que está devidamente registrada no Ministério do Trabalho. É isso aí o que foi destacado, ok? Vamos voltar no informativo, aí vem a segunda turma. Iniciou julgamento de habeas corpus, e aí aqui se discute se cabe ou não cabe reexaminar fatos e provas, está em andamento. E aí, basicamente, conclui o informativo, né? Estou de volta com vocês. O que é que a gente viu nesse informativo? O andamento do julgamento, das ações que debatem a omissão constitucional sobre homofobia e transfobia. Julgamento muito importante, com todas as implicações que eu trouxe aí para vocês. A reafirmação da interpretação que o Supremo dá à prerrogativa de foro, desde o ano passado, só abrange crimes cometidos durante o exercício do cargo e relativos às funções, e também o reconhecimento de que a legitimidade dos sindicatos para representar as categorias depende do registro no Ministério do Trabalho, ok? Meus amigos e minhas amigas, essas são as considerações que eu queria trazer sobre o informativo 931. Eu queria aqui lhe convidar a acompanhar na semana que vem a aula comentando informativo 932. Vai ser disponibilizada aqui no meu canal no YouTube. Eu até lhe peço, se você não está inscrito, se inscreva. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube ao final desse vídeo e ativa lá aquele sininho para receber notificações, né, para você ser informado quando eu disponibilizar a aula do informativo 932. E lembrando também que todas as aulas ficam organizadas lá no meu site. Joga meu site na tela de novo. O www.rafaelbarreto.com.br,
estou de volta com vocês. Lá tem a parte informativa do Supremo e, como eu disse mais cedo, se você chegou agora, não deixe de ir lá assistir as aulas anteriores, assistir a retrospectiva de 2018, assistir a retrospectiva de 2017, ok? Galerinha, para finalizar, eu queria agora te fazer um pedido, que é o seguinte: se você puder, compartilhe essa aula com todos os colegas de estudo que você tenha, todo mundo que você conhece que está estudando direito constitucional, principalmente aquela galera que está estudando para concurso público, que cobra muito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Como eu comentei com vocês, eu comecei esse projeto em 2007, nem existia ainda essa ideia da tecnologia, das aulas pela internet, com tanta pujança como nós temos hoje. Eu rodei muito o Brasil fazendo aulas de informativo presenciais com a galera, e muita gente evoluiu nos estudos, atestando a eficiência desse tipo de encontro. E aí eu queria te pedir que compartilhasse, porque deve ter muita gente estudando que não tem acesso, né? E que, tendo acesso, vai conseguir avançar nos seus estudos. E eu costumo dizer a todo mundo: magistério é missão, magistério não é mérito próprio. Na carta de São Paulo aos Romanos está escrito: magistério é um dom de Deus, e dom de Deus deve ser colocado em serviço. São Paulo vai dizer isso lá na carta aos Coríntios. Então, o meu magistério não é mérito meu, é um dom que Deus deu, que eu tenho que colocar em serviço para ajudar as pessoas. Então, se você compartilhar, você vai me ajudar as pessoas. Se você achou que esse encontro valeu a pena, me ajude, eu lhe peço, compartilhe com todo mundo, bacana? No mais, gente, muito obrigado por estarem aqui estudando o direito constitucional comigo. Rogo que Deus abençoe firmemente a vida de cada um de vocês, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!